Olá, hoje eu queria conversar com você sobre estoicismo e má fé. O que isso tem a ver aqui com a proposta do nosso canal sobre desenvolvimento humano? É porque, por conta de talvez vamos chamar assim, mas por conta de um certo modismo que aconteceu e a internet, as mídias, elas geralmente vivem desses modismos, há assuntos que vêm à baila e de repente é quase que uma unanimidade, tudo quanto é lugar você só vê gente falando daquilo, vídeos sobre aquele tema, pessoas falando sobre o tema e cursos sobre o tema. É como se a gente fosse de unanimidade em unanimidade, passando por vários modismos que também, em geral, aparecem, duram um tempo e desaparecem. E num desses últimos modismos, que diz respeito à filosofia, que é a base dos nossos vídeos e da nossa reflexão, surgiu a questão do estoicismo e ficou muito em moda, muito se escreveu e muito se vendeu de livro, cursos e palestras, etc., sobre estoicismo. Contudo, eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente quem lida com cultura organizacional, no sentido de que, às vezes, o que as pessoas chamam de estoicismo, na verdade, não é isso, é má fé. E má fé, aqui eu estou usando um conceito sartreano. Jean-Paul Sartre viveu num momento histórico, no mundo moderno, né, contemporâneo, em que muita coisa, por conta de uma certa leitura que foi feita da psicanálise, havia muitas correntes de pensamento que atribuíam absolutamente tudo que acontecia na existência humana, toda e qualquer decisão do ser humano, era de certa forma remetido, atribuída aos seus pais. Era uma questão inconsciente e era uma questão que tinha a ver com os seus pais ou com algum trauma que vinha né, do histórico dessa pessoa. Eu estou sendo aqui bastante sucinto, mas para o nosso objetivo aqui, acho que é o suficiente. E Sartre vai chamar essa postura, ou vai ler essa postura, ou talvez esse exagero com relação aos conteúdos inconscientes e paternos e maternos, como má fé. Ele vai chamar isso de má fé. E o que Sartre chama de má fé? Eu me eximo, eu saio da posição de alguém que faz escolhas na sua vida, de alguém que é responsável pelas suas escolhas, e passo a responsabilizar meus pais, minha história, tudo que está à minha volta, por toda e qualquer escolha que eu faço, ou por todo e qualquer resultado que eu obtenho na minha vida. E Sartre vai dizer, isso é uma má fé, porque mesmo quando eu me eximo de fazer uma escolha, isso também é uma escolha. Se eu escolho deixar que o tempo e o decorrer do tempo escolham coisas para mim, ou encerrem para mim possibilidades, isso é uma escolha. É consciente ou inconsciente, isso não importa muito, é uma escolha. Então, por que eu estou conectando, por que eu estou contrapondo, né, o estoicismo à má fé? Também fazendo aqui uma leitura bastante superficial do estoicismo, do que ficou conhecido, a ênfase do estoicismo, do que eu vi sendo falado sobre estoicismo aí na mídia, é a postura que olha para a vida tentando compreender o que está ao meu alcance, o que está ao meu alcance mudar, até onde eu alcanço, aquilo que não está ao meu alcance, ou seja, não há como eu influenciar naquilo de maneira nenhuma, e a partir desse discernimento eu me coloco numa postura, digamos, de tranquilidade e de uma certa paz, atuando naquilo onde eu posso atuar e simplesmente compreendendo que há coisas na vida onde eu não tenho controle, as situações sobre as quais eu não tenho controle, não tenho nenhum tipo de influência e, portanto, não adianta eu me preocupar ou perder o sono por conta disso.
E aí eu assumo uma postura chamada aí de estoica, que significa eu não vou sofrer por aquilo que eu não posso mudar. Eu vou investir minha energia naquilo que eu posso mudar, e aquilo que eu não posso mudar, eu simplesmente me coloco de uma forma impassível. Até aí tudo bem. Até aí tá eu diria até que é uma questão, para além do estoicismo, seria até uma questão de bom senso. Uma pessoa de bom senso diria, não, tem razão, isso é o correto. Você vai discernir na sua vida aquilo que você pode mudar, ou até onde a sua mão alcança, que é a sua zona de influência, você vai trabalhar, e naquilo onde a sua mão não alcança, não há o que você fazer, não adianta gastar energia com isso, você vai adoecer. Tudo bem, mas aonde entra a história da má fé aí? É justamente nessa calibração de até onde a minha mão alcança e até onde ela não alcança. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê em empresas, em famílias, em igrejas, em escolas, pessoas se colocando numa posição extremamente confortável, inclusive existe uma forma, como eu diria, metafórica de falar isso às vezes em empresa. O pessoal fala que é a galera de braço curto. O que é a galera de braço curto? É aquela galera que fala, infelizmente eu não posso fazer nada, quando na verdade poderia, mas a pessoa fala, infelizmente, veja bem, isso não é da minha instância, isso é, né, das autoridades, isso é de não sei quem, ou seja, absolutamente tudo, ou boa parte das questões que se colocam diante dessa pessoa, ela simplesmente atribui a outras, né? Atribui a outras. Ela é simplesmente uma vítima que não pode, coitada, fazer absolutamente nada. E com isso ela fala, tá vendo? Eu estou aqui numa postura estoica. E não é. Sartre olharia para isso e falaria assim, olha, desculpa, mas isso não é estoicismo, isso é uma tremenda má fé. E, bom, em termos de sociedade, onde a gente vê isso acontecendo na sociedade? No dia a dia você vê, basta sair na cidade, você vê uma série de comportamentos totalmente incompatíveis com o mínimo de civilidade, né? Ou seja, civilidade aqui entendido enquanto alguém que participa da Civitas, alguém que é basicamente civilizado. Mas aí a gente olha e fala assim, o que eu vou fazer, né? As autoridades deveriam tomar uma providência. Aí as autoridades, em época de eleição, eles dizem, tem problema tal, e precisamos resolver, precisamos resolver. Em geral, depois que eles são eleitos e assumem o poder, falam, veja bem, o poder público não pode fazer nada sozinho. Então nós ficamos nesse jogo, né, de estoicismo às avessas, ou falso estoicismo, e verdadeira má-fé, e muitas vezes ninguém resolve nada. Isso acontece em empresas, acontece em escolas, acontece em igrejas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não sair dessa postura estoica, uma falsamente estoica, né, ou dessa postura de má fé, nada vai melhorar. A sociedade não vai melhorar, as empresas não vão melhorar, as escolas não vão melhorar, porque a gente fica nesse famoso jogo de empurra, cada um dizendo que seu braço, horas o braço alcança, quando é do meu interesse, quando eu estou querendo me vender para a opinião pública, eu digo que meu braço alcança e que eu sei resolver. Na hora em que depois que eu consigo a aprovação, eu falar, infelizmente, veja bem, sozinho ninguém pode nada, né? Precisamos da sociedade, aí a sociedade, por sua vez, precisamos das autoridades, e enquanto a gente está nesse jogo de empurra, nada vai mudar na sua empresa, nada vai mudar na sua escola, nada vai mudar na sua família, nada vai mudar na sua cidade ou no seu país. Obrigado pela sua atenção. Se você achou interessante esse vídeo, curta, repasse para alguém a quem você acha que que esse conteúdo pode ajudar. Obrigado sempre pela sua atenção e até o próximo vídeo.